Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Inovativos, uma realização do Grupo Innovation Experience, com o apoio do Movimento Inovação Digital e da CSU, que está prestigiando esse encontro aqui para podermos reunir grandes lideranças, estão protagonizando a transformação digital, a inovação nos segmentos que representam, né? É uma grande responsabilidade para mim estar aqui com esse time, para a gente poder extrair o melhor deles, bagagem, experiências, e a gente ter uma construção de um conhecimento colaborativo, né? A gente vive numa época com muitas transformações diárias, a gente deixou aquela cultura de inovar no centro de pesquisa e desenvolvimento, as 7 chaves, só para a sua organização. Partimos para um contexto de Open Innovation, construção com o ecossistema, né? Então, agradeço grandemente a vocês estarem aqui para a gente co-criar e levar muitos insights daqui para o nosso dia a dia, para nossas operações, onde representamos as organizações respectivas, né? Eu sou o host dessa rodada, desse podcast, Marcos Carvalho, diretor-geral do Movimento Inovação Digital, um hub com mais de 150 empresas que estão liderando pautas de uma agenda nacional de inovação, tecnologia e competitividade. Uno, associada, Volts, associada, CSU, mantenedora, apoiando essa agenda, e Claropay, futura associada, tenho certeza. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Para essa primeira rodada, eu queria então que vocês pudessem se apresentar, contar um pouco da liderança que são, como chegaram onde estão, a bagagem e que área que vocês estão comandando ali na empresa, para depois a gente puxar o tópico principal e iniciarmos aí nosso bate-papo, tá bom? Começar aqui com o Vasco, por favor. Fala pessoal, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vasco, eu sou responsável agora pela área comercial da Uno no Brasil. A gente é um orquestrador de pagamentos, a gente entrega uma solução B2B para os e-commerces conseguirem automatizar e levar esse sistema de pagamentos para um nível superior, com resultados incríveis. Eu estou trabalhando aqui no Brasil no mercado de startup faz 10 anos, eu já fui Rappi, já fui Cabify, e enfim, eu gosto muito dessa oportunidade de estar aqui, compartilhar a experiência com esse pessoal e ver o que a gente consegue tirar de ideias inovadoras. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado, Vasco. Daniel. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra estar dividindo essa mesa com tantos líderes que estão impactando o mundo, né? Não só de fintech, mas todo o mundo digital. Meu nome é Daniel Orlean, eu sou co-CEO da Conta Volts. Nós somos uma empresa do Grupo Energisa, né? Um grande grupo de distribuição de energia aqui do Brasil. A gente começou como uma conta digital para os clientes da concessionária de energia e hoje a gente tem se transformado numa fintech, a fintech que busca se dedicar às utilities, né? Empresas que distribuem ou trabalham com recursos essenciais, como água, saneamento, energia. Prazer estar aqui com vocês, acho que a gente vai aprender muito junto e, como você falou, Marcos, né, co-criar bastante coisa. Maravilha. Por favor. Bom, eu sou Maurício Santos, eu sou responsável pela Claropay do Brasil, que é o banco digital da Claro. Estou há praticamente 6 anos na Claro, cheguei na Claro para desenvolver serviços financeiros. Apesar de ser uma operadora, a gente tem feito inovação em outros segmentos, o segmento financeiro é um deles. Trabalhei muitos anos no Citibank, trabalhei praticamente 15 anos, então tenho bastante experiência aí, meu background praticamente é em serviços financeiros. Trabalhei em áreas de tecnologia, trabalhei em produtos, em finanças e agora na Claro sou General Manager do Claropay, desenvolvendo negócio que a gente começou há praticamente 2 anos e meio. É um banco digital, a gente se posiciona como um hub, um marketplace de serviços financeiros e o nosso expertise principal é relacionamento com o cliente. A Claro tem uma base de mais de 80 milhões de clientes e ao mesmo tempo a gente tem um segmento financeiro, um banco se reinventando, com fintechs, com soluções inovadoras. Então nosso objetivo é oferecer essas soluções de parceiros, bancos e fintechs, para essa grande base de clientes que a gente tem, adicionando a nossa inteligência de relacionamento com esse cliente, para atender esse cliente no momento que ele precisa, com a solução certa que ele necessita. E a gente foca hoje no Claropay, principalmente naquele cliente classe C, D e E, são os clientes menos bancarizados, com mais necessidades de adentrar esse segmento financeiro e começar a usufruir das vantagens que traz, e num momento fantástico, né, do segmento financeiro brasileiro, com regulações novas, com inovações, uma agenda do Banco Central extremamente positiva. Eu acho que é um momento extremamente propício para a gente poder propiciar isso para os nossos clientes. Obrigado pela oportunidade, eu acho que vai ser um ótimo papo aqui de aprender mais com vocês. Daniel, está contigo. Maravilha. Daniel Moreto, diretor executivo comercial da CSU Digital.
É uma empresa que está aí na Bolsa de Valores, nós já temos 30 anos, mais de 30 anos de história, como uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro, então, que foi se construindo aí em todo esse período, né? Então, hoje nós somos uma grande plataforma, desde criação de bancos digitais, habilitar que um cliente possa oferecer meios de pagamento utilizando Pix, utilizando cartões de crédito, que foi onde iniciou a empresa, né? Cartões de crédito, processamento de cartões de crédito, débito, pré-pago e etc. Né? E a gente vem passando toda essa parte de transformação. Né? Então, o que eu posso dizer hoje? A CSU teve que mudar seu nome, né? Acabamos mudando nosso nome, chamávamos CSU Card System lá atrás, porque a empresa nasceu, criou a sua história em cima de processamento de cartões lá atrás, né? Quando se iniciou, mas foi evoluindo. Então, hoje, além de processamento de cartões, o que a gente tem? A gente tem desde a conta digital, né? Você tem transferências via TED, Pix e DOC, né? E também aí os cartões que são conectados nas contas, o marketplace financeiro. Então, passou-se a necessidade de mudar o nome da empresa. Então, por isso a gente fez essa mudança. Né? E não só isso, a empresa também agora está passando a atuar não somente no Brasil. Né? Nós abrimos recentemente o nosso escritório em Miami, né, para atuar no mercado norte-americano, justamente nessa área de tecnologia para o mercado financeiro, né? Atendendo fintechs, atendendo bancos digitais, né? Varejo, né? Por que não? Que a gente até vai falar um pouquinho aqui do Embedded Finance, né? Que é oferecer realmente mecanismos que empresas que não são do mercado financeiro possam atuar aí. Né? Então, acho que a gente vem nesse trabalho, né? E eu estou aí já há 4 anos na empresa. A gente vem fazendo um trabalho muito forte, né? Mas toda a história foi sempre criada nesse mercado de tecnologia, né? Então, já tenho aí... Os cabelos brancos não enganam, né? Não tem como esconder. Então, a gente já tem um tempinho aí de mais de 20 anos trabalhando no segmento de tecnologia, né? Espero aí estar com vocês, tenho certeza que a conversa vai ser muito boa, né? É um tema bastante relevante, né? E que aproveitem aí, né? Quem estiver nos assistindo, aproveitem essa grande iniciativa da Inovativos com o MID, né? Que a gente gosta muito de estar apoiando aí. Sem dúvida, fantástico. Obrigado, pessoal. Antes da gente iniciar, então, a nossa rodada, queria reforçar para a nossa audiência curtir, compartilhar, comentar, fazer com que esse conhecimento se espalhe e chegue ao maior número de pessoas que possam ser transformadas com essas ideias e insights que a gente vai ter aqui hoje, né? E para equalizar todos também, é importante a gente, antes de chegar no ponto focal do debate, trazer um pouquinho desse histórico que vem norteando toda a nossa transformação. A gente fica muito apagando incêndio, olhando para o dia a dia, querendo planejar o futuro, sem às vezes trazer o aprendizado do passado recente, né? Então, só uma linha do tempo rápida e breve para a partir daí a gente deslanchar. Em 69, a gente tem o surgimento da internet num contexto bélico pelo exército americano e demorou-se cerca de 25 anos ali para ela expandir e chegar até o usuário final, o consumidor, o cidadão. Em 95, isso começou a transformar as relações entre empresas, seus consumidores, entre governos, cidadãos, todas as relações sociais que nós temos ali. Mas era num contexto muito de, ainda meio que uma única, sem muita interação. Você tinha um site, que era uma espécie de um cardápio, você tinha a informação da empresa e tinha que acessá-la, seja no telefone, em outros canais de atendimento. Ainda não tinha tanto feedback fluido, né? Então ali começa a Web 1.0, que a gente conhece aí nessa jornada. Final da década de 90, em meados de 98, 99, surge a primeira fintech, PayPal, vindo já de um contexto digital, um novo player entrante num segmento extremamente regulado com players tradicionais. Isso foi um grande marco, né? Sem dúvida. A gente tem também nesse período aí do final da década de 90 o computador Deep Blue da IBM, vencendo um enxadrista campeão global. Primeira vez que a máquina supera a inteligência humana, é um grande marco também. Depois, início dos anos 2000, a bolha.com, e-commerce se desenvolvendo brutalmente, muita especulação, o mercado teve que se reequilibrar ali para compreender essas novas formas de negócios, né? E a partir dali, 2008, 2007, vem o smartphone, você deixou de ter que estar plugado na tomada para estar conectado, isso passa a permear a vida 24 horas, 7 dias por semana do usuário, do cidadão. E a partir daí, as plataformas de redes sociais, comunicação instantânea, ressignifica todo esse modelo de negócio, interação, compra, transação, que a gente tinha de décadas
passou a se transformar completamente. Então, as empresas, a partir de agora, tinham que lidar com feedback instantâneo. Ela não podia mais impor um produto ou um serviço para o mercado da forma como ela compreendia que seria melhor. Ela tinha que ouvir o seu cliente, levar esse feedback, esse aprendizado, readaptar e atendê-lo de forma continuada, né? 2008 vem aí também a crise financeira nos Estados Unidos, que foi um marco para o setor financeiro, porque grandes lideranças da economia tradicional financeira passaram a empreender porque perderam seus empregos. Então, gerou uma inovação no segmento muito forte. A Amazon cria também a cloud, que possibilitou que os empreendedores buscassem a escala num custo baixo, também foi um fator relevante. E aí, em 2015, a gente tem no Brasil o Banco Central compreendendo a importância dessas transformações e passando a fomentar uma agenda de regulação e competitividade muito grande. O que o Banco Central fez nos últimos 6 anos, de 2015 para cá, 6, 7 anos, foi mais do que ele fez nos últimos 20 anos anteriores. Então, você vê o quanto eles contribuíram para que a gente tenha um ambiente maduro de evolução aqui no mercado brasileiro, né? Em 2018, eu estava liderando uma outra entidade que era focada em fintechs. Nós tínhamos aí em torno de 500 fintechs. Nós agora já temos aí cerca de 1.300. Olha o quanto o mercado vem abrindo a possibilidade de entrada de novos players, né? Então, da Bolha.com até aqui, Web 2.0. Daqui para frente, temos a blockchain, descentralização chegando aí também, metaverso, Web 3.0 já permeando as discussões de tendências, os movimentos que teremos em breve, né? Só para então fechar esse elo, 2028, acho que a inteligência artificial supera a inteligência humana, já veio ChatGPT, várias questões aí, gerando cada vez mais automação e possibilidades inúmeras para a gente. Então agora a gente vai para o nosso tema central, experiência recorrente de compra como pilar para o Embedded Finance. Na Embedded Finance, como o Daniel comentou, são as soluções que permitem às empresas de segmentos diversos passarem a adentrar com soluções financeiras, trazerem mais facilidades num cross de produtos e ofertas para os seus consumidores, né? Porque hoje a gente tem uma convergência entre os segmentos. Você passa dentro de um aplicativo ofertar telemedicina, serviços financeiros, conta digital, crédito e assim por diante. Vocês são exemplos disso na prática. Então, bora discutir um pouco essas transformações e entender como que ela impacta o dia a dia de cada um de vocês, trocar experiências. Então, essa primeira rodada, eu queria, nesse cenário de competitividade, aumento de oportunidades, e como as empresas de vocês estão entrando no setor financeiro, vendo essas possibilidades no jogo, como relevante é isso? Quais os desafios que vocês têm vivido? Vamos começar com o Vasco, então. Conta um pouquinho como que você visualiza esse cenário de competitividade, como que vocês têm se inserido e aproveitado isso. Sensacional. Tudo certo que você falou, realmente a gente está vendo que as empresas, particularmente no Brasil, eu vejo todo mundo está indo para o lado fintech, né? Você pode oferecer serviços, um varejista pode oferecer produtos, uma aerolínea oferece passagens aéreas, mas agora estão também facilitando, né? Vendo como eles entram no mercado financeiro, oferecem facilidades para que os clientes possam, por exemplo, adquirir créditos e pagar os mesmos produtos, né? Então, estão entrando nesse lado financeiro. E o que a gente está querendo é facilitar para as empresas essa transição. E aqui do lado de pagamentos é muito importante, porque se você está oferecendo, abrindo, por exemplo, uma wallet dentro do... Por exemplo, no caso do Claro Pay, né? Estão abrindo um banco, uma wallet. O que você quer facilitar ou dar para o teu usuário final são as ferramentas para que ele, de fato, possa interagir facilmente com essa transição ou ele entrar tranquilamente, né? Então, no caso de pagamentos, por exemplo, se você quer fazer uma recarga no Claro Pay, você tem que disponibilizar métodos de pagamento, no caso, por exemplo, aqui da Juno, disponibilizar os métodos de pagamento para fazer essa transição tranquila. Que ele tenha diferentes wallets, que ele tenha a opção de fazer pagamento com cartão, né? Com cartão de débito, por exemplo, Pix, diferentes tipos de Pix parcelado, que também é uma novidade. Então, o que a gente está fazendo é oferecer essas ferramentas porque o usuário final tem que se sentir confortável para ele poder fazer essa transição. E isso não é tão simples, né? As empresas muitas vezes só estão indo, vão na jogada, têm uma ideia ou querem imitar um case de sucesso do exterior, né? Por exemplo, temos o caso da China, que tem vários cases de sucesso de wallets, mas se você não toma cuidado e você não tem as ferramentas certas, aí você pode tentar replicar e não tropicalizar necessariamente. Então, por exemplo, de novo, nos métodos de pagamento, você tem que oferecer o que o usuário precisa, né? Para poder utilizar os serviços financeiros teus. Então, aqui na Juno, a gente está fazendo
uma pesquisa super, né, profunda, entendendo o que as empresas querem oferecer e como que a gente pode facilitar através do nosso serviço de pagamentos o que elas precisam. Então, não é uma tarefa fácil, eu acho que você tem que ficar pesquisando, você tem que sentar como cliente, entender, você tem que escutar muito o usuário final, mas se você constrói junto como o parceiro, né, como a empresa que está querendo oferecer esses serviços financeiros, é um trabalho que pode ser muito, muito bem feito. Maravilha. Quando que a Yuno foi fundada? Foi fundada em janeiro de 2022, temos pouco mais de um ano já operando, porém com um crescimento super acelerado, a gente realmente tem essa mentalidade de startup, então colocamos metas super agressivas e aí em um período de um ano a gente já está com nomes super relevantes e operando 100% no Brasil e na América Latina. Maravilha, obrigado Vasco. Nada. Então agora a gente vai seguir na continuidade dos amigos, só enfatizar também, né, a questão de competitividade que eu esqueci de puxar para nortear. Nós tínhamos uma concentração muito grande aqui com 5 grandes bancos e de 2015 para cá isso foi se abrindo com o apoio do regulador, né? Então, vocês são exemplos claros disso, de players novos, a maior parte não tem, no setor financeiro não tem nem 5 anos, né? Então, traga um pouco essa visão aí, Daniel, depois Maurício, como que vocês buscaram entrar com força total ali para usufruírem dessas oportunidades e agregarem valor para o cliente, sempre com o cliente no foco, né? Vou pegar 2 ganchos, tá, Marcos? Boa. Um que você deu, outro que o Vasco deu, que eu achei muito interessante para fazer essa conexão. A Volts, ela surgiu muito centrada no cliente da distribuição de energia, né? Em 2018, quando a gente passava pelo início desse trabalho fantástico que os reguladores, o Banco Central também trabalhou bastante de descentralização até das próprias instituições, uma nova abertura para modalidades de licença diferente, para você atuar no mercado financeiro, no mundo bancário. O Grupo Energisa já tinha 115 anos. Né? Tinha um pouquinho menos, na verdade. 115 anos foi quando a Volts começou, né? E vamos imaginar 113 anos nessa época. A gente começou um trabalho muito focado para entender a jornada de pagamento do nosso cliente, o cliente da distribuição de energia. O Grupo Energisa está em 11 estados hoje, em 862 cidades, abarcando aí mais ou menos 20 a 22 milhões de pessoas, com 8,3 milhões de unidades de medição. Por que eu estou falando desses números? Porque esses números representam o Brasil como ele é. A gente está em todos os tipos de estado que você pode imaginar, né? Desde o interior muito forte no agro até um grande centro urbano, né? Com empresas de tecnologia e com todas as misturas, né, que esse Brasil nos traz. As 862 cidades que a gente está presente, e a gente está presente em todas elas fisicamente, com agências, né, da própria distribuidora, só 406 tinham agências bancárias. 2/3 dos nossos clientes em 2018 pagavam a conta de energia, um insumo essencial, em lotéricas, em dinheiro. O que representava, por um lado, um custo muito grande de arrecadação para o grupo e, por outro lado, um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Imagina uma empreendedora, um autônomo ou alguém que trabalha numa empresa tendo, muitas vezes, até que sair da sua própria cidade para fazer o pagamento de uma conta, né? Que fosse a conta da Energisa, a conta da Claro, né? Por quê? Porque muitos deles eram, não vou chamar de desbancarizados, mas às vezes subbancarizados ou precariamente bancarizados. E a gente entendeu que a gente precisava levar inovação para essa jornada, pelo motivo financeiro e pelo motivo de gerar menos impacto na vida dessas pessoas. Bom, foi um processo de inovação, foi conduzido, né, pelo grupo, com mais de 200 ideias. Muitas delas foram incorporadas para o próprio dia a dia do grupo, como, por exemplo, ter um chatbot via WhatsApp, que muitos desses clientes usavam já o WhatsApp como elemento principal do seu uso digital. A inclusão dos totens em agências e uma série de outros projetos, nova agência virtual e por aí vai. Só que uma delas foi entendida como algo que não deveria ser desenvolvido dentro de uma empresa que trabalha no mercado altamente regulado, né, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e que poderia trabalhar de uma maneira muito mais ágil, autônoma, né, e usando tecnologia de ponta. Então, nesse contexto, em 2019 para 2020, foi aprovado dentro do Grupo Energisa a criação de uma fintech, a criação de uma startup, num processo de venture building, ou seja, uma empresa que seria capitalizada pelo grande grupo, mas que teria uma vida própria, com CNPJ própria, time próprio e tal. E foi aí que eu entrei, junto, obviamente, com os meus sócios, né, a gente é cofundador da Conta Volts, para iniciar do zero, para iniciar olhando o que aquele mundo trazia. Então, a gente está falando de um projeto de Embedded Finance que só foi possível
por conta dessa transformação que você citou. Se não houvessem, por exemplo, empresas que oferecem buys, né, ou credit as a service, e licenças que você pode rapidamente gerar um time to market e uma solução rápida para o nosso cliente, hoje a Voltz não existiria. Se a gente tivesse ainda essa concentração tão grande em 4 ou 5 bancos, a Voltz não existiria. E a gente não poderia estar levando hoje aquilo que o nosso cliente mostrou que ele precisava, que vai muito além da conta digital, que era o nosso pitch inicial. O cliente ele não precisa necessariamente de uma conta digital. Ele precisa, né, do que a gente chama hoje lá de finanças omnichannel. Né? Ele precisa de serviços financeiros dentro da jornada dele. Às vezes fazer a recarga no aplicativo da própria operadora ou fazer um pagamento dentro de uma outra jornada que ele está seguindo. Então hoje a gente tem se desenvolvido olhando muito, não tentando criar uma jornada nova para o nosso cliente, mas entendendo a jornada que ele já tem nos serviços que ele consome e levando produtos e serviços financeiros. Pode ser, por exemplo, um cliente que chegou uma conta muito mais alta do que ele está acostumado a pagar e ele precisa fazer um parcelamento daquela conta, seja com cartão de crédito que ele tem, ou se ele não tem cartão, ou se ele não quer usar o limite, dele fazer uma operação bancária, gerar uma CCB, né, uma cédula de crédito bancário, e poder distribuir aquele pagamento que veio muito alto em parcelas que caibam dentro do orçamento dele na própria conta de energia. Então, o nosso objetivo é levar soluções para esse cliente que era muitas vezes considerado pelas empresas de utilities como clientes cativos. Não é o caso de telecom, né, que é um mercado altamente competitivo, mas é o caso de distribuição de energia, é o caso de água, é o caso de saneamento, que muitas vezes ele só pode optar por uma, né? Ele nem, quer dizer, ele nem pode optar, ele tem que optar por uma, a não ser que ele seja um grande cliente, possa operar no mercado livre, enfim, ele tem que optar por uma distribuidora. Naquele caso, a gente tenta fazer com que ele tenha um nível de serviço comparável a uma empresa de telecom, comparável a uma empresa de streaming, né, e uma série de outros. Então, o nosso objetivo é transformar essa jornada do cliente que vem de um mercado cativo, né, entre aspas, cativo. A gente não considera esse cliente cativo, mas o mercado ele tem um monopólio natural, né, por conta da infraestrutura, é o fio que chega na casa dele, a um cliente que pode optar por serviços melhores e possa ter a mobilidade social, porque a gente acredita que finanças disponíveis de forma mais democrática também produzem mobilidade social. Sem dúvida. A gente tinha, antes da pandemia, acho que em torno de 45 milhões de desbancarizados. A pandemia forçou uma digitalização das relações e é um benefício que a gente vai levar para a sociedade, né? Ter as relações otimizadas pela tecnologia de forma permanente e evolução constante, né? Só um ponto adicional, você comentou que a fintech foi criada a partir da dor da Energisa ou ela já existia antes dessa dor e aí vocês tiveram essa capitalização do grupo? Não, ela foi criada, e não necessariamente com a dor da Energisa, né? Com a dor do cliente da Energisa, Sim. que também gerava impactos no negócio. Então ela foi criada muito nesse processo de venture building mesmo, né? Tá. Ela não existia, ela foi entendida como algo que não fazia muito sentido se desenvolver dentro da empresa e se trabalhou dentro do nosso processo de inovação, né? E aí digo processo de inovação da própria Energisa, para que essa empresa fosse criada já com foco em resolver esses problemas. Maravilha. Vasco, você ia comentar alguma coisa? Sensacional, Dani. Eu adorei. Eu acho que você tem razão. Realmente, quando você otorga ferramentas financeiras, você está permitindo mobilidade. E eu acho que vocês, como empresa, também estão avant-garde, estão na frente, né, se diferenciando das outras, do concorrente. E a gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe, né, que no verão a conta de luz vai chegar muito mais elevada, né? E aí é importante, volto no meu ponto, né? Como você facilita também para o usuário, né? Coloca as ferramentas que ele precisa para... É isso, parcelar no cartão de crédito, mas também tem o Pix parcelado hoje em dia, né? Então, se diferencia da concorrência e facilita também o dia a dia do usuário final. Não, perfeito, Vasco. E no Rio faz calor, né? Mas em vários outros lugares do Brasil, onde a gente está presente... Quase todo o Brasil, né? E a gente está em muitos lugares, né? Do centro-oeste, do norte, né? Onde essa questão de sazonalidade de consumo de energia é bastante forte. E muitas vezes esse cliente não tinha acesso, ele teria que buscar no banco, e muitos deles não têm um histórico num birô de crédito. Então a gente usa, né? A gente criou um modelo de escoragem para esse perfil de cliente, para a gente poder entender no histórico dele de pagamento da conta de energia, se ele é um cliente que a gente pode originar uma operação de crédito, precificar melhor, porque o nosso objetivo é, no final das contas, né, diminuir na inadimplência dele, do grupo, e poder continuar oferecendo esse serviço de distribuição de energia de maneira plena. Então, os serviços financeiros são fundamentais e, te agradeço aí o complemento, concordo 100%.
Maravilha. Maurício, comenta então pra gente o momento que a Claro decidiu entrar no setor financeiro, vendo essas novas oportunidades e querendo também suprir a dor do cliente, né? Quais os desafios que vocês enfrentaram? Perfeito. Eu acho que o case da Claro com esse segmento de fintech tem muita relação com o que o Daniel explicou em relação a Volts, né? Ou seja, tem os drivers, os habilitadores, os motivadores são muito similares, né? A Claro está passando por um processo, assim como a maioria das empresas, de transformação digital. O segmento telecom também tem uma evolução de tecnologia, mas é uma empresa que pertence a um grupo econômico, que é a América Móvel, que pertence até a um grupo econômico maior que esse, que tem DNA, inclusive, em serviços financeiros. O nosso grupo econômico tem um banco no México, por exemplo, que se chama Banco Inbursa, é um dos maiores bancos do México, tem presença também no Brasil. Então, anos atrás, praticamente 6 anos, quando eu cheguei na Claro, o objetivo era, como parte dessa agenda de transformação digital, avaliar outros tipos de negócio que a Claro poderia ser competitiva, ser protagonista e realmente se diferenciar. E usando exemplos também do que a gente já faz em outros países, ou principalmente no México, que é onde a empresa não só atua em telecom, mas atua em varejo, atua em segmento financeiro e outros segmentos também. A Claro veio desenvolvendo novos negócios e com essa digitalização. A gente tem aí recentemente o lançamento do TV+, né, que é um streaming e um hub de conteúdo da Claro. Tem o Claro Flex, que é um produto já mais digital, para você mudar seu plano de telefonia no momento que você quiser, que dá muita mais flexibilidade para o cliente. Tem Internet das Coisas, que é um dos negócios que mais tem sido desenvolvido, e tem outros negócios. O fintech foi um dos que a gente identificou que havia oportunidade por algumas razões, né? Quais foram os habilitadores principais? Primeiro, o cenário de regulação, como você falou. Essa agenda super positiva do Banco Central de fomentar um aumento de competitividade. A gente viu, né, o número de fintechs subindo muito no Brasil nos últimos anos como consequência disso. A regulação de instituições de pagamento, o SCD do crédito direto, a questão do Pix, o Open Banking. Então, a gente identificou que esse cenário regulatório era um facilitador para que a gente pudesse entrar e ser protagonista. Fundamental, né? Principalmente com o Pix, né, obviamente, e com o Open Banking, porque a gente entende que com o Open Banking você começa a separar as funções no segmento financeiro. Ou seja, antigamente a gente sempre tinha um cenário no Brasil de grandes bancos que ofereciam a cadeia toda. Era responsável pelo produto, pelo funding de um crédito, pela distribuição do produto, pelos canais de atendimento, pelo relacionamento com o cliente, inclusive em vários produtos financeiros, né? Não só conta corrente, mas investimentos, créditos, seguros e tudo mais. Com o Open Banking, como você democratiza o acesso à informação, né, você permite que outras empresas de outros segmentos façam parte desse processo fim a fim. Então, você pode ter um banco ou uma fintech que faça o desenvolvimento e a gestão do produto financeiro. Mas você pode ter empresas como a Claro, que conhece muito bem o cliente dela, para fazer a distribuição, a venda e o atendimento ao cliente desse produto financeiro. Então, a gente também identificou isso como uma oportunidade para a gente se posicionar com a expertise que a Claro tem, principalmente, que é o relacionamento. Outros habilitadores, olhando para dentro de casa, são, por exemplo, o público pré-pago. Você falou bastante dos desbancarizados, semi-bancarizados. Esse público geralmente é usuário de serviços pré-pago da Claro. Os grandes bancos nunca tiveram muito interesse nesse segmento da população. É um segmento de mais risco, é diferente, é muito difícil você diferenciar através de um score de crédito aquele bom pagador do mau pagador nesse segmento, dos fraudadores. Então nunca houve muita disponibilidade de crédito, de serviços financeiros para essa camada de população. Mas esse é um cliente que a Claro conhece muito bem. Né? As operadoras começaram, e a Claro começou lá atrás, oferecendo o modelo do pré-pago, que não deixa de ser um depósito em conta. Né? Você tem a conta lá de recarga, é um depósito. Você tem os canais de pontos de recarga, que as pessoas podem fazer recarga para fazer o depósito, né? Para ativar o serviço. Então, a Claro tem mais de 20 mil variáveis que ela conhece do cliente, pela mobilidade, por uma diversidade de razões. Obviamente, respeitando a LGPD e tudo mais, permite a ela oferecer um serviço melhor para essa camada da população.
Além disso, a Claro tem mais de 1.300 lojas próprias e agentes autorizados, né? E são pontos de distribuição dos seus serviços. Uhum. Que banco digital hoje tem essa presença física? Sim. Né? E esse relacionamento com o cliente. É uma empresa que investe muito em publicidade, é uma empresa que investe muito em canais de relacionamento com o cliente. Ela tem, talvez até diferentemente do varejo, um relacionamento muito mais frequente com o cliente. O cliente faz 2, 3 vezes por mês recarga do pré-pago. Dos planos pós-pagos, no mínimo uma vez por mês ele tem uma fatura para ele pagar. Né? Então, diferentemente do varejo, que às vezes você compra a linha branca 1, 2 vezes por ano. Né? Exato. Então, isso também é um diferencial competitivo. Então, colocando tudo isso no liquidificador, a gente entendeu que realmente, dependendo do nosso posicionamento, sem, né, tentar boil the ocean, né, mas a gente poderia, de uma maneira muito bem centrada, muito bem objetiva, se diferenciar no mercado. E aí nasceu o Claro Pay. O Claro Pay não é um banco. Muitos podem pensar, poxa, você vai concorrer com os grandes bancos? Não, não é esse o objetivo. A gente não tem expertise, olhando aquilo que eu falei do Open Banking, a gente não tem expertise de desenvolver um produto financeiro, de manter um produto financeiro. Isso a gente vai fazer com parceiros. Né? Então a gente funciona como um hub, ou seja, de um lado eu tenho mais de 80 milhões de clientes, né, em que a gente conhece os dados, conhece as necessidades desses clientes, tem relacionamento do dia a dia, tem canal de comunicação, tem canal de venda com esses clientes. E do outro lado, a gente está fazendo parcerias com vários bancos e fintechs, não é só um, são vários, no modelo de hub, para quem realmente quer oferecer um serviço de qualidade, porque a gente tem que, obviamente, ter uma relação com a marca de qualidade da Claro, então não é qualquer serviço, a gente tem escolhido parceiros e fintechs com serviços inovadores de qualidade para oferecer para essa base de clientes. E aí, gradualmente, a gente está conectando nessa plataforma, nesse hub multilateral, esses bancos e fintechs para oferecer soluções para esses nossos clientes. Então, hoje a gente já tem conta digital, já tem funcionalidades de pagamentos, transferências, Pix, tudo mais. Em breve a gente deve ter cartão de crédito, outros serviços financeiros, mas a gente está expandindo para não ser simplesmente só um banco, mas oferecer vários serviços digitais para esse cliente, inclusive os próprios serviços da Claro. Então, a recarga, por exemplo, já no Claro Pay já é o melhor canal para o cliente da Claro. Ele tem o dobro de recarga quando ele faz pelo Claro Pay, que é uma super vantagem. Ele navega o mês todo pagando metade, se ele faz recarga pelo Claro Pay. Então, aos poucos, né, a gente vai oferecendo outros serviços. Contratação de um plano da Claro dentro do Claro Pay, por que não? Né? E outros serviços digitais. A gente vende gift cards numa loja digital. Em breve deve entrar cupons e descontos em marketplaces. Então, o objetivo é ter um aplicativo de relacionamento com esse cliente, em que a gente, através do que a gente conhece desse cliente, a gente identifica o que ele precisa e oferece as soluções dos parceiros da forma que ele precisa e no momento que ele precisa. E com diferenciais da Claro. O objetivo, o posicionamento estratégico é aquele cliente, principalmente o pré-pago, né, o cliente dos planos controle da Claro. Se ele precisa de um banco digital, e a gente está passando por esse processo de bancarização cada vez mais forte e digitalização, por que não usar o banco digital da Claro, que ele vai ter acesso a várias opções de serviços financeiros e ele tem sempre vantagens na Claro. Né? É um cliente que não precisa de serviços sofisticados. Mas se ele ganhar mais giga no plano pré-pago dele, se ele ganha mais vantagens na TV dele, na banda larga, ele realmente vai optar, essa é a nossa expectativa, cada vez mais, por ser um cliente também do Claro Pay. Então essa estratégia que a gente desenhou está muito relacionado à questão do Embedded Finance, à questão da sinergia entre uma empresa mãe, como a Claro, e os seus clientes e a necessidade de serviços financeiros que eles possuem. Muito bom, pensando na jornada do cliente de ponta a ponta, como agregar valor e facilidades cada vez mais para eles, né? Um ponto que vocês comentaram é o Open Finance, né, que foi fundamental para empoderar o consumidor, né? Esses dados, todo o histórico dele transacional pertence a ele, o que permite que você gere competitividade. Novos players possam acessar esses dados com consentimento do consumidor e providenciar melhores taxas, melhores serviços para ele não ficando amarrado à instituição financeira a qual ele estava ali já há algum tempo, né? Optando pelo melhor serviço. Isso é fundamental. Outro ponto que vocês colocaram é a questão das agências físicas. Na economia tradicional financeira,
Você deve lembrar que a gente tinha, às vezes, até do mesmo banco, uma agência, mais de uma agência no mesmo quarteirão. Você expandia no banco de varejo, montando a sua loja física. Maior número de loja garantia o maior número de clientes. E isso, desses últimos anos para cá, mudou, né? Você tem bancos com milhões de correntistas, não tem nenhuma agência física. E para essa jornada acontecer de modo efetivo, você precisa ter um parceiro tecnológico, facilitador, para conseguir proporcionar essa evolução, né? Então, eu queria agora passar para o Daniel e ouvi-lo. Como você tem auxiliado essas empresas de segmentos diversos a terem essa jornada de ofertar mais comodidade para os seus clientes com serviços financeiros e permitir que eles se digitalizem com toda essa oferta e portfólio transacional, né? Não, com certeza, Marcos. Eu acho que assim, olha, é comum de tudo que a gente falou aqui até agora, né? Tá tudo sob transformação. Né? Então a gente está vendo os negócios, grandes ecossistemas, né? A gente acabou de falar aí da Claro Pay, na questão de distribuição de energia, né? Que vem surgindo outros mecanismos para atuar no mercado financeiro e proporcionar mais serviços para aquele consumidor que já está dentro do ecossistema. Né? E isso não somente a gente vê esse movimento grande agora com grandes grupos, mas isso já acontecia muito antes, né? Quem não se lembra aí dos cartões da loja, né, de supermercado, por exemplo, que é o mais comum que a gente vê por aí, né, que vai lá, faz o cartão da loja, nem sequer tem uma bandeira, né, Visa, Master, nem nada, mas tem lá a maneira de reter o cliente dentro daquele ecossistema, porque eu acho que hoje o grande desafio é como você mantém o consumidor final dentro do seu ecossistema e faz com que isso gere uma recorrência, né? E como que é que você se sustenta nisso? Porque o desafio maior em toda essa jornada né, não está fácil para ninguém, né? Hoje, fintech não está conseguindo financiamento, então existe um grande desafio. E como que a CSU auxilia nisso? Né, na nossa evolução? A gente também vem se transformando. Então, aí eu volto de novo com aquela palavra, né? Transformação digital. Então, lá atrás, a gente emitia cartão físico, né? Quem não tem um cartão físico? Muita gente tem. Eu tenho aqui na carteira, eu tenho pelo menos uns 3. Né? Trabalhando numa empresa, imagina, que nasceu com cartões, eu tenho que ter, né? Por causa dos meus clientes, claro. Mas quando você vai para esse mercado, é muito caro você emitir um cartão. Só para você colocar um cartão físico na rua, hoje em dia, ele custa entre 14 a 17 reais. Cartão físico. Imagina, se você for emitir 100 mil cartões, que é uma fintech pequena. 100 mil cartões, faz a conta. Imagina enviar esses cartões. Logística. A logística e o custo com transporte, né? Então, isso acaba ficando muito caro. Então, a CSU, nesse modelo para evoluir exatamente esse produto, o que a gente acabou fazendo? Para trazer as fintechs mais para o game também e conseguir ser competitivo. Né? Criou um produto totalmente digital. Então, hoje você consegue fazer o seu onboarding, conhecer o seu cliente, habilitar ele dentro da plataforma e já disponibilizar um cartão de crédito hoje digital. Então, ele pode sair em minutos com o seu cartão habilitado. Você não precisa esperar, vou esperar o cartão chegar para eu poder fazer uma compra, não. Está lá o seu cartão bonitinho, funcionando. Né? E aí você tem fatura digital, você já não tem mais aquela coisa daqueles custos, né? Então isso já diminui. Faz a conta, 100 mil cartões, média de 14, 15 reais só para emitir um cartão, esse custo já diminuiu. Você pode usar com outras coisas e trabalhar no seu cliente, né? Mas a gente vê essa evolução e a CSU, não somente com cartões, né? Tem um produto bacana que a gente vem fazendo, o varejo tem sofrido muito, né? A gente tem visto aí o varejo sob grande pressão de custos, volume que vem decaindo e etc. Né? E como que a CSU ajuda? Né? Porque a gente está sempre ali. Como que a gente pode auxiliar nesse segmento? Né? A gente vem estudando sempre aí os segmentos onde a gente atua. E o varejo é um grande deles. É um dos maiores. Né? E a gente vê aí, por exemplo, hoje, a automação é o que realmente conta. Né? O custo da mão de obra é pesado dentro do varejo. Né? E a gente vem trazendo aqui para o Brasil algumas tecnologias bastante importantes. Né? Quem nunca ouviu falar da Amazon Go? Né? Então a gente tem hoje, utilizando o nosso mecanismo de CSU Wallet, né, que é uma conta digital onde você já tem ali toda a parte de pagamento e licenças, tudo integrado, nós criamos hoje lá em Alphaville, na nossa unidade lá de Alphaville, uma loja exatamente igual à Amazon Go. Então vamos pegar, por exemplo, um supermercado que queira ter uma loja conceito hoje. Né? Fala assim, olha, eu quero ter uma loja conceito. Se ele for montar sozinho, imagina só quanto vai custar. A gente escuta por aí, custou 10 milhões, custou 28 milhões para montar uma loja conceito lá em Curitiba ou lá em Porto Alegre, né? Que a gente tem escutado aí algumas empresas que fizeram isso. Né? Mas no nosso caso, o que a gente fez? Como que a gente disponibiliza isso com um menor custo, né? Para que o cliente possa utilizar essa tecnologia, não tenha que aprender do zero. Então a gente criou essa lojinha. O pessoal consegue hoje ter essa tecnologia através da CSU,
né? A gente até convida aí quem estiver vendo o nosso podcast para conhecer e visitar. Essa loja hoje funciona lá em Alphaville, junto com a gente, dentro da CSU, você pode testar ela hoje, né? Então fica aí o convite para quem quiser conhecer. E é fácil. Qualquer supermercado hoje, qualquer loja do varejo que quiser implementar uma tecnologia dessa, a CSU está lá disponível para fazer isso, né? E a gente consegue, com a nosso know-how, 90 dias, colocar uma loja desse porte de pé. 90 então, dias. 90 Fantástico. dias. Então, o nosso trabalho hoje como empresa de meios de pagamento é colocar essa infraestrutura, né? Como que a gente auxilia? É como a gente se torna esse meio, né? E aí a gente trabalha, obviamente, com empresas como Claro Pay, né? Com Volts, que podem utilizar de uma estrutura como essa, né? Obviamente, porque tem essa afinidade, né? Você ganha essa velocidade, né? Principalmente na questão de licenciamento, né? Mas eu acho que é isso, é transformação. O mercado está aí para isso, né? Utilizar os mecanismos para que você tenha essa habilidade de manter o seu cliente dentro do ecossistema, né? Manter o cliente no ecossistema e gerar recorrência é o que conta. Fantástico. E vocês montarem uma loja toda automatizada de varejo mostra como vocês estão buscando realmente entender de ponta a ponta a estrutura do cliente para poder achar as melhores soluções inovadoras ali nessa jornada de compra e transação, né? Muito legal. Vamos ver se a gente marca o grupo aqui depois de visitar o showroom ali, essa loja conceito. Acho que vale a pena, né? E é legal que a gente tenha observado uma espécie de movimento de economia líquida, né? Você tem as diversas indústrias, segmentos da economia convergindo, diminuindo suas fronteiras, que antes era muito segmentado, né? O varejista não olhava para nenhum outro setor. O setor financeiro também não olhava para nenhum outro segmento. Saúde, educação. E hoje a tecnologia está tornando cada vez mais tênue essa fronteira que separa as indústrias, né? Vocês são exemplos clássicos aqui. O Daniel auxiliou nessa jornada, mas a gente tem aqui uma empresa que atua nos serviços financeiros, hoje investida por uma plataforma de delivery, né? Setor de energia, buscando suprir as dores diversas dos consumidores aí de commodities, energias e diversas ofertas. E telecom também buscando essa jornada agregar valor. Então isso é muito interessante. Eu queria agora, numa rodada aí também, entender, então, a partir desse momento que vocês já colocaram os pés no setor financeiro, o que vocês têm de inovação, de novos produtos, de novos movimentos aí, buscando essa convergência cada vez maior, que é o movimento de super app, que é o movimento de fintechização, com as tecnologias embedded finance suportando, né? Fazer uma rodada de troca de ideias aí. Excelente ponto, porque sim, eu acho que você sim tem que manter na vanguarda e para isso você tem que se alavancar das tecnologias disponíveis. Então aqui na Juno, que a gente está utilizando bastante, que estamos começando a utilizar, é a inteligência artificial. Então, por exemplo, para um e-commerce que está transacionando, no momento da transação que passa pela Juno, eu consigo entender nesse momento dos diferentes adquirentes, métodos alternativos de pagamento, diferentes fornecedores de pagamento que o e-commerce trabalha, eu consigo entender no momento da transação, utilizando inteligência artificial e com o meu algoritmo, eu entendo nesse momento quais dos adquirentes estão dando a melhor taxa de aceitação, né? Então, qual adquirente tem mais probabilidade de passar essa transação com o menor custo. Então, com base nisso, eu já otimizo, né, o fluxo de transação. E aí o e-commerce não se tem que preocupar por isso, já automaticamente desvia e isso tem um impacto direto, tanto na experiência do usuário, porque o usuário consegue transacionar e não recebe uma mensagem de o seu cartão não passou, né? Transação recusada. E para o e-commerce é muito bom porque ele consegue ter um resultado direto, você tem maiores pedidos aceitos no menor custo, portanto maior receita. Então é um win-win para todo mundo. Mas sim, eu acho super importante se alavancar nas tecnologias, por exemplo, essa inteligência artificial que está mudando as coisas. Você tem que saber, não é que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Mas quem realmente vai ganhar é quem sabe utilizar essa inteligência artificial. Então, assim, minha indicação é realmente pesquisar sobre esses assuntos. Maravilha. Escutar podcast. E hoje, na relação com a RAP, né, que é uma das maiores super apps e plataforma de serviços, até entretenimento vocês estão Sim, também. claro. Hoje, como que vocês têm atuado de forma conjunta e parceira, assim? A Uno é totalmente independente, atende outros players também,
mas como que é essa relação hoje? Que vocês também nasceram para suprir essa dor, né? Sim. Do consumidor recorrente. Não, efetivamente, assim, o Rappi tem sido um excelente exemplo de como que a gente pode ajudar uma empresa, né? Porque o Rappi opera em 9 diferentes países, né? Tem necessidade de trabalhar com diferentes adquirentes, diferentes métodos alternativos de pagamento. Então a gente se baseia em como que a gente pode atender uma empresa desse tamanho. Então foi um exemplo. Mas além do que isso, assim, eu que fui Rappi, né, 4 anos, eu acho que realmente o Rappi é uma empresa que você tem que levar como exemplo, né? Essa linha tênue, né? Uhum. Então, realmente, vamos experimentar. A gente não só faz delivery, mas também a gente oferece, inclusive agora está entrando uma nova vertical, vamos oferecer serviços de telecomunicação, bora colocar um travel, né? Eu tenho o Rappi Travel, bora colocar realmente o envio de paquetes, né? O Rappi Favor. Então, realmente, aí que você consegue uma recorrência, né? Sim. Porque é um ponto único onde o usuário, no mesmo aplicativo, tem a opção de fazer 15 coisas, 20 coisas. Então, é incentivando desse jeito. Eu acho que pode ser perigoso, porque se você tenta colocar muita coisa que você não é esperto, você não conhece muito, você não oferece a melhor experiência de compra, aí pode falhar, né? Você tem que sempre pensar no teu usuário e qual que é a experiência que ele vai ter. Mas se você conseguir realmente englobar e fazer que o usuário tenha uma boa experiência, aí você vai ter essa desejada recorrência. E o Rappi é um excelente exemplo para conseguir isso. Quem ainda não pediu Turbo, vocês sabem o Rappi Turbo? Sim. Chega na tua casa em 10 minutos. Tipo, o que você quiser. Desde uma banana, assim. E o catálogo é grande. Antes era só cerveja e licor. Não, hoje em dia, uma banana, um carvão para o teu churrasco, carne, açougue, o que você quiser, em 10 minutos está na tua casa. Então, esse também é um jeito para você se manter na vanguarda, né? Muito bom. E acho que a Rappi entrando em telecom mostra quão integrados estamos aqui, né? De repente, nessa mesa sai uma oportunidade de negócio entre a Rappi com a Claro. De repente, no super app da Rappi também vamos pagar contas de energia. Olha E aí, a hein? CSU suportando toda essa integração aí dos nossos parceiros todos, né? Muito, muito legal isso. Desafios diversos, mas convergências e oportunidades. Quando você tem uma mentalidade de uma cultura aberta, né? Empresa como plataforma, as coisas se ampliam muito. Isso é muito bacana. Daniel, traz um pouco aí da sua visão também. Olha, é interessante que quando as pessoas pensam no setor elétrico, né, pensam numa empresa de quase 120 anos, pensa numa empresa que não tem um DNA inovador. E quando, né, a gente lançou a Volts, a gente percebeu que essa é uma visão totalmente que destoa da realidade, né? O setor elétrico ele tem uma cultura de inovação muito grande, e a gente tem orgulho de estar, em geral, em quase todos os indicadores e prêmios. A Energisa figura nas primeiras posições. Existe toda uma regulação de como que as empresas do setor elétrico devem destinar parte do seu faturamento para projetos de inovação, e um desses até ajudou a gente a existir e a gente a ajudar a resolver esses problemas dos clientes. E aí eu anotei aqui, né? O Vasco estava falando da questão da inteligência artificial. A gente certamente usa hoje a inteligência artificial porque a gente está num setor que também traz um desafio muito grande, né? O Daniel falou do varejo. A gente está num setor que, assim como o varejo, tem sofrido muito nos últimos 2 anos, que é o de crédito. Quando você oferece crédito para um cliente que já não teve a possibilidade de pagamento, né, a capacidade de pagamento, você tem que saber como avaliar aquele cliente. Eu citei na outra fala a questão do score que a gente desenvolveu, e é um score totalmente desenvolvido num programa de inovação, como universidade brasileira, que usa machine learning, deep learning, para tentar identificar no comportamento prévio de pagamento, que a gente tem históricos enormes, e aí, de novo, respeitando a LGPD, a gente tem históricos enormes de quando que a pessoa pagou em dia, pagou adiantado, pagou alguns dias depois, precisou ser acionada pela cobrança para pagar, deixou cortar e foi lá e pagou posteriormente. Então a gente consegue um nível de separabilidade muito bom, identificar qual é a probabilidade de pagamento futuro, dependendo de qual é o parcelamento que a gente faz, e para isso a gente precisou usar muito inteligência artificial e um programa de inovação aberta. Outra área que para a gente é bem importante, e eu acho que tem muitas sinergias e pode gerar oportunidades em conjunto aqui que a gente está falando, né? Primeiro, a gente não tem nenhum interesse de virar um super app. Na verdade, a gente está pensando o contrário de virar um super app. Às vezes a gente está até transparente para o cliente, o nosso serviço, que pode estar presente, né, no aplicativo do Rappi, que pode estar presente no Claro Pay, né, num cliente comum. Então, ele é cliente Claro e cliente Energisa. Como é que a gente pode oferecer algo integrado? A gente quer estar presente
pervasivo o bico com os nossos serviços financeiros ao longo da jornada desse cliente. Então, a gente tem olhado muito questões de novas arquiteturas de software, de aplicativos, né? Às vezes as pessoas pensam numa conta digital e pensam no aplicativo da conta digital. A gente é o contrário. A conta digital é o que está por trás, permitindo essa integração entre microserviços, mini-apps, né? Que a gente pode usar dentro disso. E o setor de energia tem investido muito na questão ESG, principalmente na parte de energias renováveis, né, com geração distribuída, e a gente tem uma empresa no grupo que se chama Reenergiza, que é muito voltada a isso. O mercado de energia está abrindo. Então hoje, eventualmente lá no futuro, eu posso comprar energia limpa no aplicativo da Rappi ou no aplicativo da Claro Pay, e dali poder uma parte do que eu consumo na minha casa ser certificado como energia limpa e até com um valor mais baixo do que eu gastaria numa distribuidora tradicional. Então, para isso, você precisa ter inovação aberta. Não dá para você resolver tudo dentro de casa. E a conexão entre tudo isso é bastante importante. Bom, eu anotei várias coisas assim, a gente também tem investido muito né, que eu acho que perpassa todos nós aqui, em novas tecnologias para antifraude, segurança, né, cibersegurança, porque quanto mais você cresce, mais você vira alvo, e hoje os fraudadores e os hackers do mal, né, que você tem os hackers do bem, mas os hackers do mal, eles estão cada vez mais sofisticados, então a gente tem muito investimento nisso, a gente está super protegido com relação a isso. E por último, um conceito que a gente tem trazido e que eu acho que diferencia quem está em Embedded Finance, não que seja melhor ou pior, mas apenas diferencia, é que você falou, né, existem grandes, e eu achei muito legal quando o Maurício falou da questão da presença. Eles têm, né, vocês têm 1.300 e tantas lojas e agentes autorizados, a gente está presente em 862 cidades, a gente fala muito do digital, né, que é um conceito que já está bem aí, as pessoas estão citando muito, mas a gente não quer transformar tudo em digital, a gente faz parte apoiador do movimento de inovação digital, mas sem esquecer que a vida acontece nas cidades, a vida acontece na praça, na igreja, na rua, na escola, no pequeno comércio, né? No entregador que vai no comércio para entregar no turbo ali na casa das pessoas. Ele passa por uma rua, né? Ele não passa por um canal digital, ele é O2O, né? No final das contas. E a gente observa muito isso. O que diferencia talvez a Volt, a Claro Pay, de outros players do mercado que estão olhando o mundo transversal. Eu sei exatamente como é a vida em Palmas, no Tocantins, ou em Aurora, no Tocantins, né? ou no interior do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Sergipe, Paraíba, porque eu tenho pessoas atendendo pessoas no dia a dia. E às vezes uma pessoa vai numa agência da Energisa e é ajudada a usar o chatbot. Ela vai numa agência de Energisa e ela é ajudada a usar o aplicativo para gerar aquela confiança, né? A gente está falando aqui no prévio, né? Muitas vezes negócios grandes, você precisa ainda encontrar face a face, mas muitos brasileiros ainda querem esse carinho, esse contato, né? A gente fica até amigo do entregador do Rappi, né? Que várias vezes vai lá, passa na tua casa e, pô, você é legal, tá, né? Dá um dinheirinho, mas as pessoas querem se encontrar também. O digital ele não é físico ou digital, é físico e digital ao mesmo tempo. Então a gente está investindo muito em novas maneiras de trazer esse digital de maneira fluida para gerar o engajamento, a recorrência, que é o ponto, né, que você citou também, importante para a gente se manter lucrativo com receita e transformar, né, o impacto que a gente quer na vida dessas pessoas. Muito bom. Um dos pontos que você falou que eu achei muito interessante é a questão aí da segurança da informação, né? A tecnologia ela é meio, não fim. E ela nas mãos de pessoas do bem, com más intenções, ela vai ser utilizada para fraudes, roubos de informação, desvios de dinheiro e tudo mais. Isso é um desafio muito grande que até acho que o Daniel pode abordar um pouco daqui a pouco quando ele for trazer como essas soluções envolvendo também transações online podem ser seguras, né, com as tecnologias que vocês oferecem. Outro ponto fundamental, você falou dos hackers, né? Tem até uma nomenclatura. O hacker hoje ele é o pesquisador, é o cara do bem. O cracker é o do mal. Então eles estão ali duelando nessa jornada que a gente tem aí dos negócios. Eu me preocupei em falar hacker do mal, porque eles falam cracker, as pessoas não conhecem ainda o termo, essa conexão, né? E o hacker tem um hacker ético, o hacker do bem. Isso. Né? Então o hacker do mal seria o cracker que quer fraudar, que São quer as várias modalidades. usar engenharia social ou invadir usando, né, mecanismos tecnológicos. Então essa é uma preocupação, né? Pô, tô louco para ouvir o Daniel falando sobre isso mais também. E outro ponto
que eu acho interessante é essa convergência e integração do online e do offline, né? A gente até chama movimento de inovação digital porque o mundo já era offline, físico. A dificuldade grande é o que? Na jornada de digitalização. Só que a gente sempre procura orientar nessa convergência. O consumidor, ele escolhe o canal mais adequado de acordo com as suas expectativas. Não cabe mais a empresa definir qual canal que ela quer atender o cliente naquele momento de dor, né? Então tem que fazer uma omnicanalidade, uma integração, uma convergência de forma fluida. Esse é o grande desafio, né? Então são 2 pontos que eu achei muito interessante que você trouxe. Maurício, tá contigo a bola agora. Bom, falando de inovação, né, o que a gente tem feito, nossa maior proposta é para aquela persona que a gente desenhou, que eu citei anteriormente, classe C, D e E, é uma característica geralmente de pessoas mais em comunidades das grandes cidades, interior, né, principalmente Nordeste, Sudeste. São mais mulheres até do que homens nesse tipo de característica, né, de semi-bancarizados, bancarizados. São mais pretos do que brancos, né? E a idade geralmente são jovens, adultos, muito menos idosos. Então, para esse segmento, para esse tipo de persona, é quem realmente a gente quer oferecer uma inovação. E como eu falei anteriormente, a gente acredita muito que a Claro conhece mais essa pessoa do que talvez outras indústrias, outros segmentos, inclusive o próprio segmento financeiro tradicional. Então, nosso objetivo é a inclusão digital, que é uma proposta natural da Claro, né, através do serviço de telecom, de conectividade, mas financeira também. E a gente realmente quer inovar nisso de uma forma que acho que ninguém ainda conseguiu fazer. Muito se fala, né, de bancarização. A gente passou aí durante o processo da pandemia um processo de bancarização forçado, né, porque veio o auxílio emergencial. As pessoas do dia para a noite necessitaram criar a conta, né, do Caixa Tem para receber o auxílio. E aí, obviamente, hoje, se você perguntar quem não tem conta, praticamente todo mundo tem, né? Agora, pesquisas recentes, depois da pandemia, mostram que essas pessoas deixaram de usar, né, e continuam usando o dinheiro. Então, a nossa proposta é tirar essa pessoa da informalidade, do uso do dinheiro em papel, né, e realmente incluir ela em serviços financeiros, crédito, serviço de pagamento, para ela realmente usar isso e estar engajada e ver vantagem nisso no dia a dia. As pesquisas que a gente fez chegam ao cúmulo, por exemplo, de algumas pessoas, quando você fala, olha, você pode ter o seu dinheiro eletrônico, né, deposita aqui no Claro Pay, por exemplo, e você faz tudo pelo celular. Para a gente entender o nível de educação digital e financeira hoje no Brasil, que é muito baixo nessa camada, tem dúvidas como, poxa, e se eu perder o celular, eu perco o meu dinheiro? Né? Eu some, onde vai estar o meu dinheiro? Esse é o nível realmente das pessoas que no nosso dia a dia a gente não convive muito diretamente com elas, a gente não percebe. Mas quando você vai pesquisar realmente, são pessoas que usam dinheiro porque ela compra na mercearia da esquina, da comunidade, e o dono ali quer receber em dinheiro e ela sabe que ela vai pichinchar e vai negociar, porque se for em dinheiro não tem taxa de cartão, né? E aí ela tem um desconto. São pessoas que têm medo de andar com dinheiro no dia a dia, porque muitas vezes uma empregada doméstica recebe ali o pagamento em dinheiro e vai de transporte público, né? Então escondem o dinheiro em várias partes do corpo. Guarda o dinheiro no colchão em casa, né? No e-commerce, por exemplo, né, que é a área principal aqui do Vasco, né, de atender os e-commerce, essas pessoas pedem emprestar num cartão de alguém para comprar coisas de mais alto valor para parcelar, porque elas não têm cartão de crédito, não conseguem parcelar, né? Agora vai surgir o Pix parcelado aí, acho que vai facilitar bastante para ser mais uma opção de pagamento para essas pessoas. Mas elas encontram uma série de dificuldades. E eu acho que nenhuma empresa hoje, nenhum banco, nenhuma fintech realmente conseguiu convencer essa pessoa a usar o serviço financeiro no dia a dia. Né? Muito se fala, mas pelas pesquisas que a gente faz, a gente fez pesquisas, por exemplo, indo com a minha equipe para a rua, os Product Managers indo para a rua no Brás, na 25 de março, em lugares aqui em São Paulo, por exemplo, para ouvir essas pessoas, para testar, para entender. Então, a nossa inovação está na pessoa, na jornada dela, na necessidade dela. E aí, para isso, a gente tem usado, obviamente, tecnologias, né? Então, o celular, obviamente,
né? É o principal passo ali. Mas tecnologias de ter um processo mais fluido, por exemplo, de onboarding, para a pessoa, a principal fricção de abrir uma conta digital é no cadastro. E aí você tem sempre aquele conflito entre você abre mais, né, dá mais facilidade, mas dando mais facilidade em alguns casos, você está abrindo mais chances de fraudes, né, e de ataques de segurança. E aí você tem que realmente equilibrar isso. Eu acho que a questão de segurança e fraudes é uma questão inegociável, né? Mas ao mesmo tempo, através de tecnologias, você tem que encontrar uma forma, né, de ter segurança, de ter prevenção a fraudes e ainda ter uma experiência fluida para o cliente fácil. Né? E hoje, no cadastro de uma conta digital, você tem que pedir um documento, você tem que comparar a foto com o banco né, de imagens ou do documento oficial, você tem que tirar uma selfie. E hoje, por exemplo, no Claro Pay, a gente investiu muito nesse processo, a gente deve estar na 3ª ou 4ª geração de onboarding, para que a pessoa tenha um processo mais rápido. Hoje ela tira uma selfie, se ela tiver uma CNH, a gente nem pede foto de documento, porque a gente consulta direto na Serpro e já elimina esse passo do cadastro. E a gente consegue criar a conta digital em questão de 2, 3 minutos no máximo. Né? Mas mesmo a jornada depois dessa é muito complicada em alguns casos. Então, essas são as inovações que a gente está procurando fazer e principalmente agora em serviços de crédito. Como o Daniel falou, é um segmento da população muito carente e é muito difícil você diferenciar o bom do mal pagador nesse segmento. E a Claro tem muitos dados, muito conhecimento, seja de comportamento do cliente, seja ele fez recarga, quantas recargas ele está fazendo, como que ele está pagando, se ele toma um crédito recarga, que a gente também oferece uma antecipação de recarga, quanto que ele está pagando. A gente começou a oferecer, e é um projeto piloto, nanocrédito, que são empréstimos de pequeno valor, por volta de R$300 no máximo, para pagamento dentro de 15 dias no Claro Pay. Até funciona como se fosse um limite de crédito que a pessoa já tem pré-aprovado, ela habilita e aí ela tem 15 dias ali para se reequilibrar financeiramente. E a gente tem feito pesquisas com essas pessoas usando o crédito e as necessidades são do dia a dia. Para que você usou o crédito? Não, para comprar o leite para o meu filho, para pagar a energia, né? Que eu não posso ficar sem energia, para pagar o meu celular, que eu também não posso ficar sem celular. Então, são necessidades do dia a dia. E aí, gradativamente, a gente vai melhorando o score dessa pessoa, porque a pessoa toma o crédito, você vê que ela paga, depois você aumenta um pouco do valor, ela paga de novo, depois você oferece um valor maior com alguns outros benefícios, e aí você vai conhecendo mais o cliente, né, e conseguindo diferenciar dos fraudadores e dos maus pagadores. Então, essa é a nossa proposta principal de inovação no Claro Pay. Muito bons insights. Aí, antes de levantar a bola para o Daniel, tenho certeza que ele já listou vários tópicos aí relevantes. Eu queria uma pergunta. O Vasco deixou bem claro, né, que surgiu para suprir uma dor da RAP, Super App, de Delivery e várias outras frentes. Só que aí hoje a Uno passou a atender outras empresas, outros segmentos. Então virou um core de uma oportunidade muito grande para o fundador da RAP, de modo que fosse uma empresa independente e atuasse no mercado de forma aberta. Como que estão os movimentos próximos aí da Volts e da Claro Pay? A pretensão de que a fintech também atenda outros players? Ou o ecossistema de clientes é tão grande que vocês vão ficar centrados dentro desse próprio... essa clientela já existente, né? Legal. Bom, como eu falei no começo, né, a gente começou como conta digital do Grupo Energisa e hoje a gente já se posiciona como fintech das utilities. Então a gente já tem projetos em andamento com outras empresas de utilities, principalmente nesses 3 setores, né, que eu falei, energia, saneamento e água, né, que são bem integrados os 2 últimos, porque as dores são muito semelhantes. É o consumo recorrente de um bem essencial que ele não pode ficar sem, como o Maurício falou, não pode parar de pagar a energia, ele não pode parar de pagar a água, né? Porque se ele fizer isso, poxa, é um insumo que faz diferença não só na vida dele, como do pequeno negócio, né? De todos hoje no Brasil. Então, desde a arrecadação, que a gente também tem produtos de arrecadação, com o advento do Pix, né? A gente hoje é o 2º maior arrecadador do Grupo Energisa. O primeiro é um grande banco que tem um contrato com as lotéricas muito interessante, que não fazia sentido a gente substituir. E o segundo é todo o pagamento digital hoje
com QR Code do Pix, a gente é que opera. Isso a gente já está oferecendo para outras empresas. Até a questão do crédito, os meios de pagamento, seja pagamento no cartão, seja pagamento com refinanciamento na própria conta de energia, a gente também está levando para outros negócios, outras empresas que têm esse mesmo tipo de jornada. Então, do nosso lado, conta digital, fintech da Energisa, fintech das utilities. Essa foi a evolução que a gente veio trilhando nesses últimos 3 anos. Evolução muito rápida, né? 3 anos passam voando, mas a gente também tem buscado voar e se diversificar nesse sentido. Já é uma realidade, então. Já é uma realidade. Tá, que bacana, legal. Maurício. Bom, na Claro, desde o início, a gente entendia que o Claro Pay não deveria se limitar a clientes da Claro. Então, o que a gente tem feito o Claro Pay está disponível para clientes de outras operadoras, ele não é fechado só para clientes da Claro, e a gente entende isso como uma oportunidade de negócio, inclusive para a operadora. Como a gente está fazendo o cruzamento, né, o cross-selling de benefícios e incentivos para quem é cliente Claro e usa o Claro Pay, essa é uma forma de a gente ter uma primeira experiência com o cliente de uma outra operadora, mas que a gente pode convencer a trazer ele para Claro, para o serviço de telecom da Claro, também através numa porta de entrada que seria o Claro Pay. O cliente que é Claro Pay, por exemplo, e tem necessidade de recarga de uma outra operadora, ele não tem nenhum incentivo, ele não tem nenhuma vantagem. Se ele tiver um chip pré-pago da Claro, ele tem o dobro de recarga. E aí, isso é a melhor oferta no mercado, inclusive comparativamente às outras operadoras. Então, obviamente, a gente faz um trabalho, né, de comunicação, de marketing, para incentivar esse cliente a vir para o serviço de telecom da Claro também. E assim como o Daniel falou também, a gente também tem os serviços B2B do Claro Pay, né? Tudo que eu falei até então é o B2C, mas obviamente também a gente gradativamente vai começar a oferecer serviços para a própria Claro, como o processamento de Pix, de arrecadação da Claro, e outros serviços também B2B para clientes corporativos da Claro. A Claro hoje tem muitos, se você pegar os 100 maiores empresas hoje do Brasil, acho que praticamente todas são clientes da Claro, porque a Claro também tem a marca Embratel, né? E é extremamente forte não só em conectividade, mas também em serviços de tecnologia. E obviamente o Claro Pay passa a ser uma opção também de serviços B2B para grandes empresas e para pequenas e médias empresas também que são clientes da Claro. É assim que a gente tem se posicionado. Muito bom, movimentos intensos aí, muita oportunidade. Daniel, estamos ansiosos aí para ouvir a jornada tecnológica suportando todos Cara, eles. a gente olha aqui, né, o Maurício, o Daniel comentando, a gente fala assim, caramba, né, que mercado enorme. e como eles têm essa habilidade, né, porque se você olhar para os grandes bancos hoje, ninguém tem a habilidade que tem a Claro e a Volts em identificar como habilitar o microcrédito, por exemplo, porque eles têm a informação na mão. Né? Então você vê que saber trabalhar os dados, eu acho que aqui a gente não está, talvez a gente está falando do mercado financeiro, etc. E tal, mas antes disso tem uma etapa, né? E essa etapa eu acho que aqui o Maurício e o Daniel têm grandes exemplos, né? São mestres nisso daí, porque realmente você olha, porque a grande arte, onde está o dinheiro realmente no mercado financeiro é no empréstimo, é no crédito. Né? E como você faz isso da forma correta? Né? Porque se você não fizer isso da forma correta, obviamente você vai ter grandes prejuízos. Mas ter essa informação de quem paga, o comportamento do consumidor, porque eles têm serviços recorrentes. Então, quem tem o serviço recorrente hoje tem a faca e o queijo na mão para saber para quem dá crédito. Né? Então, é impressionante, né? A gente vê aí o case deles mencionando isso. Né? Bom, por parte da CSU, o que surgiu, né, que eu estava aqui pensando bastante enquanto eles falavam, né, a questão, hoje, a preocupação com segurança. Segurança é um ponto crucial, vai desde o onboarding, identificar que aquele cliente que está abrindo a conta é realmente ele mesmo, e não é um terceiro fazendo isso, ou é uma fraude. Acho que isso é um grande desafio, porque por mais que a gente chegue, sempre está saindo alguma coisa nova. Né? Temos hoje tecnologia? Sim, temos, para poder combater, mas todo dia a gente tem que estar analisando o que pode surgir de novo para estar à frente disso. Né? Porque o brasileiro é bastante criativo. Né? Aqui no Brasil, eu acho que isso também nos faz mais fortes, né? Porque às vezes o pessoal até questiona lá fora, poxa, mas
Vocês estão realmente analisando isso daqui? Né? Então, tem essa parte que é muito importante, né? Mas, então, a gente vai desde o onboarding até a parte depois de transação, seja ela por Pix, seja ela por cartão de crédito, seja qual for, é entender o comportamento do consumidor. É aí onde você tem que travar e entender muito bem se é uma fraude ou não. E validar aquela transação. Uhum. Né? Então, inteligência artificial, obviamente, faz parte do dia a dia, principalmente pela questão de volumes. Né? Vamos pensar aí numa Claro. Quantos clientes tem a Claro hoje? Né? Mais de 80 milhões. 80 milhões. Isso Brasil? Brasil. Imagina só, a Energisa tem quantos clientes hoje? Hoje são 8 milhões de unidades de medição, que dá mais ou menos 20, 22 milhões de clientes. 22 milhões de clientes. Como que é que você faz essa análise? Você tem o número da RAP no Brasil? É por volta dos milhões também. É. Por aí 10, 12 milhões. Tá. É inviável você trabalhar hoje sem inteligência artificial, sem tecnologia, para poder identificar a fraude. É inviável, não tem como. Imagina num volume desse, de 80 milhões. É um dilema, né? A gente falou muito aqui de omnicanalidade, fluidez, mas como fazer isso sem gerar tanta fricção desnecessária, né? Achar as tecnologias que permitam essa segurança no processo de compra, mas não seja uma barreira que resulte, de repente, até no abandono de carrinho da transação. Principalmente no e-commerce, né? Exatamente. Imagina, você está fazendo a sua compra lá e você é barrado. Como que é que você pega e destrava isso, né? Uhum. Então, eu acho que o grande papel hoje da CSU é ter ferramentas para eliminar essa fricção e, ao mesmo tempo, proteger os nossos clientes, né? Que estão aí oferecendo suas contas digitais, oferecendo seus meios de pagamento ao consumidor final, né? Então, a gente vem trabalhando muito bem nesse segmento, mas é sempre baseado no comportamento. Né? Então, hoje, toda a IA que a gente utiliza é baseada no comportamento de compra do cliente. Né? Tem grandes vantagens, obviamente, para uma empresa como a Claro, como a Energisa, obviamente, porque tem um volume muito grande. Então, aí é mais fácil você mapear o comportamento. Mas a gente já conseguiu fazer isso também para pequenas empresas. Fintechs menores, que vão trabalhar com não volumes de 80 milhões, né? Mas a gente está falando aí de volumes de 100 mil, 200 mil clientes, né? Que aí você fala assim, poxa, mas 200 mil clientes são um número grande. Para o mercado financeiro é um número pequeno. Né? Mas como fazer isso de uma maneira que atenda a questão de custos, trazer uma solução para essa empresa que ela possa também ser viável, né? Porque imagina, se você sofrer uma fraude numa fintech desse porte, você pode fechar a empresa. Com certeza. Dependendo do tamanho da fraude, né? Porque às vezes você não tem esse corpo financeiro para aguentar esse impacto gerado, né? Então é super importante, é um tema dos mais relevantes hoje, segurança. Como trabalhar a segurança e a questão antifraude, né? O antifraude hoje, e não basta você só ter tecnologia, você tem que ter know-how para saber operar. O que você vai calibrar? Que região? Cada região do Brasil opera diferente. Sim. Tem região no Brasil hoje que, por exemplo, o cartão digital não serve para nada. A gente tem clientes lá que tem bases de 1 milhão de cartões e tudo cartão físico. Porque na região onde eles operam, o cartão digital não tem penetração nenhuma. Total. Porque o celular, todo mundo fala assim, mas o celular tal, não sei o quê. Eu achei bacana o Maurício falando, o pessoal às vezes para falar com o chatbot vai no físico para ter ajuda para daí passar pelo chatbot. Olha que situação, né? Olha que interessante, a gente fez algumas análises das recargas que são feitas no Claro Pay. E a gente tem uma porcentagem extremamente alta de recargas que são feitas para outro número. Quer dizer, não é aquele... Por isso que eu estou falando que a gente arranha a superfície ainda falando desse segmento da população, né, mais carente, menos educado digitalmente, que a pessoa não faz recarga no celular dela, ela pede para alguém fazer. Porque muito provavelmente não consegue, mesmo uma jornada simples, não consegue realmente seguir pelo celular. Ou porque muitas vezes os celulares são simples. A gente tem muito feature phones, que a gente chama, né? Que são celulares simples, que não são smartphones completos. Ou smartphones mais simples, em que o processador é ruim, a capacidade de memória, armazenamento. As pessoas desinstalam um app e instalam outro. Né? Elas não conseguem ter muitos apps instalados naquele celular. O celular é lento, então... Realmente, esse equilíbrio, né, de experiência
E segurança e fraudes é fundamental para o sucesso desse tipo de negócio. Pilar de sustentação das empresas hoje. Sem né? dúvida. Achar Não, com esse certeza. ponto ali de É. E equilíbrio. cada vez mais a gente tem visto problemas de segurança cada vez mais sofisticados, como vocês falaram, né? Todo dia aparece uma coisa Recentemente nova. já tem malware instalado Sim. em celular que consegue mudar, no momento que você está fazendo uma transação de Pix num banco digital, muda o destinatário e o valor. Socorro. E você nem percebe. Né? Socorro. Já afirmo que o Claro Pay não protege o cliente nessas situações. Mas assim, é impressionante. Logo vai surgir uma outra diferente. Realmente, os investimentos realmente têm que ser pesados Uhum. nessas áreas, porque é um assunto extremo. E aí você falou, né, de empresas como a Claro, entrando em segmento financeiro, é muito mais crítico do que, por exemplo, o telecom. Telecom, o que vai impactar o cliente talvez seja na fatura, né, uma fraude, alguma coisa, ou vai impactar na questão da conectividade, que ele vai ficar sem, que também é crítico, né? Hoje a vida das pessoas é conectividade, mas nada pior do que impactar o saldo, o depósito de uma pessoa numa conta bancária. Sim. Né? Então, realmente, é um assunto extremamente sério da forma como a gente tem tratado também. Você quer falar? A boa notícia é que tem bastante oportunidade de Sem emprego dúvida. nessa área. Sem né? dúvida. Eu fiz Sem muito dúvida. projeto para a área de cibersegurança na minha carreira, em 2010, por exemplo. E é impressionante ver a maturidade que o tema ganhou. Né? Antes era visto como custo. Exato. E hoje é um investimento necessário e prévio, medida proativa e não reativa. Exato. Você vai se preocupar com esse tema depois que teve uma fraude absurda, aí, meu filho, o estrago pode ser reversível, como o Daniel falou. Pode arrebentar a sua marca. Exato. Sua E não ter reputação, sua marca reputação, e aí você não tem monetariamente volta. ali. Como você vai se recuperar? Às vezes é um estrago que é feito ali em meia hora e acabou aí com uma empresa de 30, 40 anos. Né? E como vai recuperar? São outros 40 anos para recuperar isso daí. Se recuperar. Se recuperar, e se não arrebentar com a empresa. Mas o problema também é que muitas vezes as empresas, particularmente eu falo no digital, elas não têm flexibilidade. Então, às vezes, elas ou não têm serviço antifraude, ou se querem acessar um novo serviço antifraude, tem que ficar integrando, tem que colocar uma nova conexão. Por isso é importante também plataformas como a Juno, né, que habilitam. Aí, como a Juno, você tem 7, 8, 9, 10 antifraudes que você pode escolher de vez. Aí você consegue trabalhar um cliente é novo, não conheço ele, está pagando com cartão. É uma transação que você tem que passar por uma antifraude, né? E tem antifraudes que são ótimos para esse tipo de transações, você manda para esse. Né? Tem antifraudes que são ótimos para garantir chargeback. Então você manda, por exemplo, no segmento travel, né, que o ticket médio é super alto. Você manda para esse que está especializado no segmento. Então é muito importante ter essa flexibilidade, porque senão você está aí na mercê dos crackers, né? Que estão sempre à frente do que o pessoal. E a gente falou de balanço de experiência do cliente e segurança. Nesse caso de transação de pagamentos, tá também um fator super importante, que é o volume de vendas, né? Sim. A taxa de conversão de vendas, né? Porque de um lado você pode ter uma experiência muito ruim do cliente tentando fazer um pagamento em cartão de crédito, no cartão, né, não fraudado, correto, com limite, etc. E ter uma experiência péssima de não ser aprovado, mas a empresa está perdendo a venda também. É um equilíbrio bem complexo. Então é fundamental, né? Mas, assim, um contraponto importante, né? Que a gente falou muito de tecnologia antifraude e tudo mais, mas a tecnologia hoje, para mim, não é o maior desafio, né? Acho que não é o maior desafio para as fintechs, né? Para qualquer que seja o setor. Hoje ainda é humano. Você falou bastante da questão do perfil do público. Como que você vai impedir uma pessoa de passar um Pix, sendo ela a detentora da conta dela, para uma outra pessoa que está fazendo uma engenharia social, né, fingindo ser uma outra pessoa, fora do seu ecossistema? Uma conta que não está nem dentro do seu radar. Hoje a gente investe bastante nessa parte de educação financeira e educação para segurança. Porque grande parte, né, a gente acompanha, tem uma série de mecanismos de threat intel e acompanhamento de deep web, a gente vê que grande parte das fraudes que acontecem com as contas, sejam elas digitais ou sejam de bancos tradicionais, é ainda com base no fator humano. De alguém que foi enganado por uma outra pessoa, mesmo que você coloque todas as proteções tecnológicas. Seria a mesma coisa de pegar o dinheiro na sua carteira, né? Fazer você pagar por algo que depois você não recebe. É isso que eu acho que talvez seja o maior desafio, o elo mais fraco, né, para usar um clichê que a gente ouve bastante, né, o elo mais fraco ainda continua sendo
o ser humano que não tem aquele conhecimento E às vezes de se uma proteger. vulnerabilidade interna da organização, um funcionário mal orientado ou mal intencionado, gerando essa vulnerabilidade e possibilidade de fraude ali, né? Perfeito. É com o caso certeza. típico dos boletos, né? Você tem um e-commerce, um falso, ou uma venda falsa que gera um boleto falso, a pessoa paga, acha que vai receber o produto, Não recebe, né? Ou... recebe um tijolo. exatamente. Assim, Um dos pontos que o Daniel comentou é a mudança de comportamento do consumidor e a gente poder suportar ele nessa jornada, né? E acho engraçado a gente olhar a mudança de hábitos, comportamentos. Hoje você esquece a carteira em casa, você não volta. Se você esquece o celular, você volta na hora. Sua vida está no com celular. certeza. Você consegue fazer meio de pagamento, improvisar todos os tipos de relacionamento. A carteira hoje não é um fator determinante para retorno da sua casa ali, né? E no meio do caminho tá o carregador, né? Se você É. esquecer o carregador, Verdade, talvez você Seu volte. carregador, você Porque- Não, a carteira está no celular. Você pega aquela capinha, bota É. É isso aí. E a Isso gente é ótimo para Claro, por sinal, né? E aí a gente vê também, né, a sociedade de posse mudando para a sociedade compartilhada de recorrência, né? Antes você queria comprar sua casa própria, seu carro próprio, aí você comprava no e-commerce, sei lá, só um eletrodoméstico, depois você ia comprar quando ele quebrasse, 2 anos depois. É muito engraçado a gente ver toda essa mudança. Hoje você não tem a casa própria, você vive no Airbnb, você aluga o seu carro em aplicativos diversos espalhados em estacionamentos com automóveis, ou você usa o Uber 99, a Rappi também criando programas ali cada vez fomentando a compra, o cliente premium, né, que você tem entrega gratuita. Então essa recorrência faz parte cada vez mais do dia a dia, né? Programas de lealdade, sem dúvida, devem fomentar que você tenha essa fidelidade. O negócio de você já é recorrente por core, né? Exato. Você já pagar o serviço de energia ou a telecom, mas acho que explorando num cross-selling, novas oportunidades, isso vai fidelizando cada vez mais. Esse é um ponto que acho que eu fui pincelando algumas coisas que vocês trouxeram. O papo tá fenomenal, a gente vai ter que ir para uma rodada final. Daria para deixar a gente aqui a tarde toda, né? Tá bem agradável, ricas experiências. Eu queria agora a gente fazer um exercício também de futurismo. Então, eu sei que hoje falar de pensar de 5 a 10 anos é algo muito longínquo, você tem que pensar nos próximos 6 meses, mas como a gente está numa troca de insights aqui, acho que a gente tem pode dar esse luxo, né? Então, a gente pensar aí, tecnologias de blockchain, NFTs, tokenização, metaverso, criptoativos, vindo aí à tona, como a gente fazer um bom uso do nosso negócio, quais movimentos vocês veem aí a médio e longo prazo, como se manter relevante nessas transformações diversas. Então, junto com as considerações finais, vocês trazendo um pouco dessa visão e aí a gente ter essa última rodada aí entre todos, tá bom? Perfeito. Eu acho que o que a gente vai enxergar muito, e realmente não é daqui a 2 anos, é daqui a 5, 6 meses, inclusive aqui na Juno estamos trabalhando, é a junção do online com o offline, particularmente na parte de pagamentos. Então, como você desenvolve tecnologias para que o usuário que diretamente está na loja, né, no varejista, na loja física, no shopping, ele chegue e o lojista ele não precisa uma maquininha, né? Ele diretamente, com um celular, o usuário simplesmente faz um tap on phone e o pagamento foi liberado, entendeu? No mesmo aplicativo do Rappi, por exemplo, você vai conseguir pedir o teu hambúrguer e ao invés de você ter que inserir os dados do cartão, diretamente no teu mesmo celular, você vai fazer um tap on phone com o teu cartão e o pagamento vai ser processado. E essa transação vai ser processada não como uma transação digital, sino como se fosse realmente numa maquininha. E isso traz implicações enormes, por exemplo, para o aplicativo. Se fosse uma transação digital e tem um chargeback, quem realmente tem que carregar o prejuízo do chargeback é o aplicativo. Agora, como a transação foi feita com tecnologia que simula um POS, a transação é completamente segura. Se tem um chargeback, isso fica diretamente com o emissor. Então, isso, se você olha para todos os lados, tem um benefício para o usuário, porque facilita a experiência do usuário, né? Em questão de segurança, facilita também a questão de que é uma transação coberta com PIN, como se fosse um POS, então o mesmo varejista não tem mais esse prejuízo do chargeback e beneficia o ecossistema como um todo. Então, de novo, são desafios, né? Porque você tem que conseguir as tecnologias certas, são mudanças de hábito, mas a gente está caminhando para esse tipo de junções que hoje em dia não existem, né? O online como o offline. Muito interessante. Maravilha.
Daniel, cripto, NFTs, Você tá vendo sempre metaverso. assim, né? Pois é, eu acho injusto. Você viu aí, ó, Eu não tive tempo de pensar nunca nada. Mas eu posso falar, desculpa se eu falar alguma coisa, porque eu vou citar coisas que você já falou Boa, aqui, boa, né? Cara, eu gosto muito daquela frase do Ray Kurzweil que ele fala que se a gente olhar para trás, né, os últimos 100 anos foram 100 anos, né? Os próximos 100 anos vão ser equivalente a 20 mil anos para trás, né? Como se a gente imaginasse, sei lá qual era a espécie na época, né? Mas o nosso ancestral olhando que a gente estaria aqui hoje fazendo tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está falando. Nossa capacidade de olhar para daqui a 100 anos é inviável. Talvez daqui a 5 anos já seja muita prepotência nossa, né, dizer, foi bom que você foi pelo caminho dos 6 meses, né? Então 6 meses já é mais fácil. Tem uma coisa que quando eu fui na China, o pessoal falou assim, poxa, vocês brasileiros são engraçados, vocês planejam 5 anos. 5 anos a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe o que vai acontecer em 50 anos, porque aí é algo que a gente tem influência para a construção, né, de um país de cultura. Mas dentro dessas coisas, alguns temas que chamam bastante atenção nossa. A gente já falou aqui da inteligência artificial e a gente vê, eu acho que o ano de 2023 2022, 2023, foi o ano que a gente viu a inteligência artificial deixando de ser coisa de especialista e virando coisa mainstream. Assim, a gente vê lá todo mundo falando de chat GPT 3, 4, mas assim, existe um mosaico enorme de soluções de inteligência artificial que não estão tão na boca do povo, né, para usar esse termo bem simples, para resolver diversos problemas. Lá antes da Volts, eu sou sócio ainda, né, de uma empresa, de uma fintech para crédito digital, que a gente lançou em 2015, 2016, que a grande questão era como você usava inteligência artificial para gerar uma resposta de crédito rápido, que era um sofrimento que as empresas tinham, né, quando iam no banco, elas ficavam dias e dias e dias sem saber se a resposta era sim ou não. A gente falava, a gente te promete que a gente vai dizer sim ou não em poucos segundos, né? A gente até teve que botar um temporizador, porque em poucos segundos a pessoa achava que a gente nem tinha avaliado, né? Então a gente botou um tempo maior. A gente dizer não era importante. E a gente vê a IA chegando em mainstream. Eu acho que a evolução da Web3 tem que ser parecida, porque hoje o Web3, quando você fala de cripto, quando você fala de NFT, de blockchain, ainda é algo pouco acessível para todo mundo, para o mainstream, né? Eu não sei quem já fez aquisição de uma NFT numa wallet. Cara, foi difícil para mim, né? Pô, sou engenheiro de computação, tenho mestrado em informática, e eu achei difícil, né? E a gente quer levar isso para a população em geral, né? Criptomoedas, tokenização. Eu entendo que a gente vai ter um advento muito grande da economia da tokenização nos próximos anos, né? Você hoje tem acesso a certos investimentos só se você for investidor qualificado, investidor profissional, pior ainda. Com a tokenização você começa a pegar aquele investimento que seria só para quem tem X milhões para alguém que queira colocar R$100, R$500. Então acho que a economia da tokenização é bem importante. Você falou de IoT, se você quiser falar de IoT, pô, eu pulo, né? Mas eu acredito muito nessa coisa da singularidade, por isso que quando eu acho muito importante ter as empresas investindo em super apps, e eu quero estar do outro lado investindo na pervasividade de soluções para botar em vários super apps, né? Saindo um pouco daquele conceito do ganhador leva tudo, mas eu quero estar bastante presente nisso. Então, singularidade, ubiquidade, pervasividade de soluções é o que a gente acredita muito. E a questão de digitalização, né? De ter sempre essa coisa do O2O, do online to offline, né? Da presença, da jornada ser multicanal, omnicanal. Acho que o nosso setor, o setor de energia, está passando por uma abertura muito grande de mercado. Então, o cliente, o consumidor, ele tem mais poder de decisão do que ele vinha tendo no passado. E aí a gente vai começar a ver também, né, como a gente já está vendo, o advento de clean techs, energy techs, né, green techs, todas essas techs ligadas a pensar o futuro do mundo, né? Que é uma economia por si só, que pode ser ao mesmo tempo uma salvação do mundo e a salvação da economia. Exato. Pensando nisso. E lá no grupo Energisa a gente tem olhado muito isso e essas coisas se juntam, né? Você pensar em Energy Tech, Clean Tech, junto com tokenização, você já começa a ter coisas interessantes nessa linha. Mas aí eu já estou entrando num tema que é bem fora daqui
Um próximo Com podcast. certeza. Ai, mas tomara vocês façam, porque é responsabilidade também das grandes Sim. empresas marcar o exemplo. Com certeza. A gente tem que cuidar Desculpa, do eu nosso acabei me planeta. estendendo, me Maravilha. empolgando. Maurício, Excelente, sua visão e excelente. consideração final aí pra gente caminhar. Assim, das várias tendências, eu enxergo 3 que realmente eu acho que vão fazer muita diferença nos próximos anos. O 5G, então, claro, obviamente, a Claro aí expandindo a rede de 5G, eu acho que vai fazer muita diferença. O IoT, o Internet das Coisas e inteligência artificial. E a combinação dessas 3 coisas. Uhum. O 5G ele vai propiciar não somente mais velocidade, menos latência, todos os benefícios, né, de uma rede mais rápida, mais tecnológica, mais avançada, mas também mais cobertura, né, até por questão regulatória, Anatel, etc. Então, quando eu falei de processo de digitalização, inclusão financeira e digital, o 5G também vai auxiliar nesse aspecto, né? Chegar à conectividade onde hoje ainda não chega para algumas pessoas, e isso é a base para a gente fazer esse processo de educação digital, né? E digitalização e inclusão financeira das pessoas de uma maneira mais tecnológica. A internet das coisas é uma coisa que já existe já faz um tempo, mas eu acho que ela vai ter um crescimento muito mais acelerado a partir agora do 5G e da inteligência artificial. E a inteligência artificial, eu acho que todo mundo tem visto aí recentemente, como o Daniel falou, é uma coisa que já existe, né, vem vindo desenvolvida, mas acho que o ChatGPT trouxe realmente para o mainstream, como você falou, para a realidade. E acho que cada vez mais as empresas vão começar a aplicar essa inteligência artificial dentro das empresas, na relação com o cliente. E eu acho que essas 3 coisas vão permitir, voltando ao meu propósito inicial que eu falei ali do Claro Pay, né, de atender aquele segmento da população, de tornar uma coisa simples, né, fácil, né, em que por trás tem todo um avanço tecnológico, mas que para o dia a dia daquela pessoa é uma coisa simples. Eu vou dar um exemplo. A gente acha... Esse cliente ele pode achar complexo uma série de atividades, mas com a inteligência artificial, isso pode se tornar extremamente simples para ele. Ontem eu estava comentando de um aplicativo que eu vi, que auxilia deficientes visuais, né? E ele é até free, ele é com voluntários no mundo, né? Que ele faz uma videochamada no momento que o deficiente visual precisa tomar uma decisão e ele não está enxergando. Alguém se conecta, um voluntário se conecta, essa pessoa vê e são os olhos dele naquele momento. Ela fala, isso é isso, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. O que você quer? Eu quero isso. Então escolhe o da direita. Fantástico. Né? E agora está integrado com o ChatGPT 4. Quer dizer, o potencial disso... E você vê, é uma necessidade simples de um deficiente visual que vai ser atendido de uma maneira super tecnológica avançada por trás, que é uma inteligência artificial, mas que vai tornar esse auxílio para ele extremamente simples. Né? Porque o ChatGPT 4 aí, né, identifica a imagem e tal, e aí vai ser um processo muito mais rápido e expansível, né? Assim, vai poder muito mais gente se beneficiar disso, né? Muito bom. Então, eu acho que essa combinação dessas 3 tecnologias realmente vão fazer muita diferença para as pessoas no futuro. Sem dúvida. Daniel, sei que você é um grande entusiasta aí de inovação, Eu futurismo. gosto, né, dessa parte aí realmente, né? A gente para às vezes para pensar, mas o 5G ele vem trazendo muita tecnologia e isso eu acho que a gente vai ter aí, os próximos anos serão brutais em termos de transformação, né? Eu tô para dizer que nem sei se o celular vai ser o meio de comunicação no futuro. Pode ser que ele deixe de existir. A gente fala assim, hoje, mas o celular, ninguém vive sem o celular. Mas já tem tecnologias hoje que você pode entrar numa loja automatizada, que com reconhecimento facial, você entrou, pegou o produto, saiu, simplesmente foi debitado a sua conta. Você não passou cartão, você não passou relógio, você não passou nada. Não colocou nem digital, nem nada, você não precisa do seu celular. Só precisa ser você. Você precisa simplesmente ser um ser humano. Né? Então eu acho que assim, a gente vai ver o ser humano tendo a possibilidade de ser cada vez mais humano e tendo esse tempo para si. Eu acho que a tecnologia ela vem como um facilitador, né? E não você ficar preso a ele. E a gente já vê, né, os estudos e pesquisas das novas gerações, então a gente vê que tem muita coisa mudando. A gente vê impactos, por exemplo, no Facebook.
Né? Quem diria que o Facebook ia sofrer uma grande perda de usuários? O pessoal talvez não está mais se interessando com isso. Está diminuindo muito. Mídia social se transformando, outras surgindo, umas desaparecendo, e vai acontecer, é natural. Né? Mas quem vai ditar isso, no final das contas, é o ser humano que vai dizer, olha, não, preciso de mais tempo para isso. Né? Energias limpas, com certeza, isso vai ser parte de toda a discussão. Né? Então, são as coisas que eu acredito hoje realmente que a tecnologia está chegando para habilitar com que tenhamos mais tempo para evoluir como seres humanos. Né? Então, Com certeza. É muito o que eu acredito. Então, a gente vai ter aí grandes questionamentos no futuro. E não dá para dizer, eu acho que, não sei. Será que vamos ter celulares daqui 10 anos? Não sei. Cara, essa analogia que você fez com o celular é muito próxima da que eu faço com relação a contas digitais, né? Só que são apenas abstrações diferentes, para da singularidade, né? E isso não é uma preocupação para a Claro, porque a Claro continua sendo quem vai oferecer a conectividade via 5G, Exato. via outras formas de conexão. Então, o que eu vejo, aquela coisa do super app versus finanças omnichannel, é a mesma coisa, conectividade versus celular. Eu acho que foi, né, excelente a maneira como você colocou. E eu vejo, assim, se me permite, tá, Marcos, que o tempo está bem exíguo aqui. Estão puxando minha orelha ali. Acho que eu prometo. Difícil separar essa conversa, né, gente? Essa questão o futuro ele não vai acontecer sem inclusão. Né? E aí a gente está falando aqui de diferentes mecanismos de inclusão. Eu puxo um pouco a sardinha para cá, até brinquei com a questão do carregador, você falou que precisa de celular, o carregador precisa de energia para carregar o celular. Então, que é o primeiro passo, né? O primeiro passo agora já tem carregador sem carregador, né? Carregamento sem carregador, da mesma maneira que o celular. O futuro ele não vai acontecer sem inclusão, porque você precisa da inclusão energética, né? Você precisa da inclusão digital, né, com conectividade, né? Então você precisa de inclusão energética, inclusão conectividade, inclusão digital e a inclusão financeira para que a gente possa comprar no Rappi, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A gente aqui tem que estar pensando em como fazer essa inclusão. Você falou de classe C e D, né? A gente está falando também falando de classe C e D, falando de todo mundo. Então, eu acho que essa é a minha questão de futuro, né? A gente pode falar de milhões de tecnologias. Sem inclusão, nenhuma delas vai acontecer e a tecnologia ajuda a fazer essa inclusão. É meio, sem dúvida. Né, dois caminhos. É um grande desafio, né? Como se manter relevante numa sociedade que a curva transformacional é cada vez mais intensa, né? A gente saiu de um período que era linear, você demorava décadas ou até século para ter a troca do fax para o telefone fixo, depois para o celular. Olha a curva que a gente teve de tempo de evolução, distanciamento entre elas. E hoje a gente vê uma exponencialidade, né? Então as coisas se renovando cada 6 meses, às vezes semanas. A gente tem que conseguir compreender isso. Talvez uma reflexão é a gente pensar em destruir o nosso próprio negócio a cada 2 anos, ou até menos que isso, né? Porque se você não fizer, seu concorrente pode fazer. Então, zona de conforto, esquece, meu camarada. Tem que estar sempre se reinventando, né? Então, são pontos bons aí que com certeza vão puxar próximos e futuros papos nossos. A gente está nesse debate público de 5G, tem legislação que impede que coloque antena perto de escolas e hospitais falando que gera câncer. Olha quão retrógrado tá. A gente está lá firme tentando dialogar para gerar essa evolução, para não ter menos barreiras no Brasil para esses aspectos, né? Marco da inteligência artificial, a gente está discutindo lá em Brasília, colocando também fricções que pode tornar o Brasil menos competitivo com o uso dessa inovação. A gente vai fazer um evento agora no próximo mês lá. Vamos fazer um lobby construtivo junto às autoridades que às vezes redigem a lei, mas não vivenciam o uso dessa tecnologia. Então eu convido vocês a estarem junto com a gente para, como setor, a gente poder gerar essa evolução continuada no nosso país. É fundamental esse propósito como setor, né? Gente, longe de esgotar o tema, acho que a gente já tem tópicos para mais outros vários papos. Obrigado demais pelo tempo de vocês, para a gente ter essa troca riquíssima. Depois a gente vai disponibilizar toda a cobertura, reportagem, podcast, vídeo. E nos vemos em breve, né? Acho que para discutir os próximos e recorrentes desafios. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.